pensando, inclusive, em reproduzir esse seminário na USP. É o conjunto que foi apresentado Está para a gente. realmente um debate bastante qualificado. E fazer parte desse debate não vou agradecer a paciência por nos estudar. A gente resolveu para que a e a disponibilidade de vocês para as discussões, seus compromissos, mas fizeram o tempo de vocês aqui para poder dar essas informações para a gente. Então, eu te agradeço. Eu acho importante ter a posição que o gabinete do Paulo colocou para a gente poder também filmar toda a palestra. Eu vou pedir para que a gente possa ficar em palestra de arquivo aqui para todos nós, para que futuramente a gente possa fazer isso. A palestra do Jorge, inclusive, já está na internet. Queria também frisar... Eu arrumo, inclusive, para combinar com você a maneira do Vinícius, o que a Câmara quer pegar, botar no site da Ele Câmara... está inteiro a palestra de Jorge. Tá, como foi com o Vinícius? Tá bem. Ontem à noite comigo também. Beleza. Eu queria também me colocar e colocar a universidade à disposição desta casa, sempre que precisarem, que a gente tiver algo a contribuir, vocês identificarem como importante, a gente estará sempre à disposição. A gente acha que é muito importante esse diálogo, né, com os poderes executivo e legislativo, que só faz crescer as duas instituições. Bom, nós resolvemos juntar duas apresentações, e aí eu vou justificar por quê. Nós fazemos parte do concurso, né, do Conselho de Política Urbana. E no Conselho de Política Urbana, nós, na verdade, ocupamos uma vaga. A universidade e o Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, a gente achou apropriado, já que a gente tem que levar para o concurso uma posição conjunta, essa posição é coincidente, então a gente dividiu a apresentação até para tornar mais ágil, que a gente vai conversar sobre a OLC. Estou chamando de leitura crítica, porque a gente não significa que a gente vá falar de todos os aspectos que a gente identificou. Primeiro, que ficaria muito longo. E depois, porque tem documentos que chegaram há pouco tempo que a gente não conseguiu se debruçar com tanta profundidade como a gente gostaria. Mas a gente visitou esses documentos. Bom. Já comecei, mas só para lembrar, quer dizer, a OLC, a Flávia ontem eu acho que deu uma palestra brilhante, né? Mas só para deixar bem claro, quer dizer, a OLC está prevista no Estatuto da Cidade, ela entra no Estatuto da Cidade como um instrumento para ajudar o município a poder melhorar as parcelas mais empobrecidas e mais precarizadas, né? Então foi com esse espírito que entrou no Estatuto da Cidade. Não são todos os arquitetos e urbanistas que adotam ou que acham que é um bom instrumento, mas, de qualquer forma, estava lá colocado para a gente poder tratar dessas questões que estão presentes nas cidades brasileiras, né, que são as áreas mais precarizadas. Quer dizer, como estava... Esqueci de dizer, perdão, Regina, como representante, eu olhei agora para ele quietinho, não quer ficar aqui não? O representante do gabinete de bola aqui do lado, fica mais fácil de você aqui, Paulo. O Paulo Henrique, não sei se vai chegar mais tarde, ele é o representante do gabinete do vereador Paulo Henrique. Ótimo. Bom, tem algumas coisas que são fundamentais, né, que devem ser obedecidas e a participação é uma delas. Né? Então, se frisa muito, se ressalta muito a necessidade do poder público executivo em ter o controle dessa alteração. Né? Até para você não delegar para outras instituições uma responsabilidade que é do município, que é a gestão do uso e ocupação do solo no municipal. Só para lembrar também alguns pré-requisitos, e aí a gente foi checando o que está sendo contemplado com a documentação enviada pelo Executivo. Primeiro, a gente tem que ter um programa básico de ocupação. Salvo engano meu, a gente não teve acesso ainda ao projeto, mesmo ao estudo e apresentação em termos de diretrizes do que vai acontecer nesse espaço. A gente viu uma apresentação, mas uma apresentação é pouco para a gente analisar. Então,
a gente não considerou como estando cumprida esse programa. Depois, um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada. Na área da OUC em Niterói, nós temos assentamentos precários. Então, tem que haver tem que haver um programa de atendimento a essa população que nos parece não estar contemplado. O estudo de impacto de vizinhança agora já está, inclusive, aprovado pelo Executivo, e a contrapartida dos proprietários seria a própria utilização dos CEPACs também. Não significa que foi feito. Não significa que de conteúdo foi não podemos feito, não problema, foi feito. Enquanto formalidade está cumprida. Feitos. A gente não está falando aqui de qualidade. Né? Agora, enquanto representação da sociedade civil no controle compartilhado da operação, isso foi um ponto que logo que foi apresentado nas reuniões do Compul, eu chamei a atenção. Está previsto, e aí vai ser votado, também a lei da criação da NITU. Existe, está proposto no projeto de lei que apresenta a OUC, está sendo proposto a criação de um conselho formado por 3 representantes do Executivo, apontados pelo prefeito, podendo fazer parte um quarto representante da empresa vencedora, da administração, da licitação que vai haver, e 2 representantes da sociedade civil, escolhidos pelos pares que fazem parte do Conselho. Ora, isso significa que o Executivo Municipal, objetivamente, claramente, ele vai escolher, inclusive, os representantes da sociedade civil. No nosso entendimento, aí já falando em termos de qualidade da proposta, a gente fez uma proposta de que tornasse esse Conselho paritário, ao exemplo do que nós temos no Compul, porque ali nós temos vários segmentos, nós temos o Legislativo, nós temos os representantes de várias secretarias do Executivo, mas nós temos vários segmentos da sociedade civil. Então, que faz o Conselho paritário ao exemplo do que nós temos o Conselho Nacional das Cidades, que é a linha de trabalho que o Ministério das Cidades está privilegiando. Então, nesse sentido, a gente considera que esta não é uma proposta avançada. É uma proposta que recupera práticas antigas de domínio do Executivo e só vamos estar recebendo e sendo comunicados, porque poder de decisão, sequer decisão de um parecer, que pode ser considerado ou não. Então, a gente considera que esse é um ponto bastante preocupante nessa proposta que está sendo... Só para lembrar que a Flávia ontem entrou de uma operação, não sei se você está parada na Justiça por não participação nos moldes conceituais da vida da cidade, não participação da sociedade na discussão da definição dos espaço. Esse é um elemento que antecipa os pontos que a gente vai brigar em outra esfera, ele não conseguia resolver entre nós. Bom, essa parte de cima eu deixei, mas ontem eu acho que a Flávia já esgotou isso. Eu só queria destacar assim, esses 2 elementos que são obrigatórios e que a gente acha que também são muito importantes. A participação e a compensação da desigualdade socioespacial. E aí eu vou justificar por que a gente considera isso importante. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o processo de participação que vem sendo conduzido. E aí a gente acha também que este é um ponto frágil da proposta. Do processo de encaminhamento dessa proposta. Por quê? Porque o Executivo, ele, antes de enviar para o Legislativo, ele não fez nenhuma consulta, ele não fez nenhuma audiência pública. Né? A gente sabe que o processo participativo, a gente está construindo, é difícil, é problemático, como é que faz, como é que não faz, a gente reconhece tudo isso, porque a gente vem há muito tempo trabalhando nisso. Agora, enviar para o Legislativo sem ter sido discutido antes, para poder até abrigar as sugestões, mais cabeças pensando, se aperfeiçoa sempre. Né? Não é para ter embates, mas é para ter contribuições.
A gente vê a participação uma oportunidade de ter contribuições. Não, isso não foi feito, mas o Legislativo fez. Então, esse é uma condução que a gente considera muito adequada. O Legislativo recebeu a documentação e convocou as audiências públicas. Só para colocar também, o fato de não ter sido aprovado no concurso, não só no discutido, mas a aprovação do concurso foi feita depois do projeto já estar na Câmara. Nós não tivemos esse rito que devia ter, porque inclusive assim, a gente já tem determinados rituais do concurso, que é a convocação de câmara técnica. Então, um grupo menor se reúne, estuda o que está sendo proposto para poder contribuir. Nós não tivemos isso no concurso. Eu diria que no concurso, as reuniões também, as apresentações também teve essa pressa. Minha avó já dizia, a pressa é inimiga da perfeição. Eu considero que é assim. Ainda mais que nós estamos considerando que é uma área muito grande da cidade, que é um impacto. O impacto não vai se fazer nas franjas dessa área. O impacto vai se fazer na cidade como um todo. Então, por isso, com cuidado. Quer dizer, depois, essas audiências, eu acho que a gente tinha que começar a pensar como fazer as audiências. As audiências são extremamente cansativas, extremamente maçantes. Então, a população em geral, que não tem conhecimento, não detém conhecimento, o linguajar técnico, ela ao longo da apresentação, ela vai se interessando, é lógico, ficar 3 horas, 4 horas, escutando alguém falar, daqui a pouco você já vai estar cansado de me escutar falar. Imagina numa plateia grande, com condições não adequadas, que você não enxerga o que está sendo mostrado. Isso tem que ser mudado de alguma forma. E depois, quando chega na hora da plateia se manifestar, 3 minutos. Então aí é tudo correndo. Então, alguma coisa a gente tem que pensar de alternativa para a discussão. E eu acho que a gente pode chegar em alguma proposta melhor se a gente encarar as audiências públicas não como uma formalidade. Eu vou fazer audiência pública porque eu não quero que o Ministério Público diga que eu não fiz. Então, igual dever de casa de colégio, né? Vou fazer, aí você pergunta para o aluno, mas você entendeu o que você fez? Ah, não, mas eu fiz. Não é assim, né? A gente está tentando construir algo em conjunto, no coletivo. Né? E as outras reuniões foram reuniões setoriais, onde, é lógico, a prefeitura foi defender o seu projeto. E a plateia escutou e falou, que ótimo. Porque não teve nenhuma, na verdade não ocorreram discussões. Eu diria que na arquitetura pouco ocorreu. A gente fez um debate lá e ficamos num dia de jogo do Brasil. A plateia não saiu. Durante o jogo inteiro, os alunos todos lá discutindo, foi muito interessante. Bom, e agora, quer dizer, nos decepcionou um pouco, né? Nós tivemos a notícia de que o projeto tinha sido substituído. Aí a gente, bom, então, todas as sugestões, pelo menos uma parte delas, foram incluídas, foram assimiladas. E a gente leu o projeto de lei e nada, absolutamente nada do que foi falado nas audiências públicas e que nos foi dito que estava sendo anotado para ser analisado, nada foi incluído. Eu acho que isso, a minha concepção, isso me comprova de que cumprimos formalidades, mais nada. Né? Bom, e nós estamos, quer dizer, na verdade a Câmara está com um projeto que é extremamente vago. E nós estamos falando de uma área muito grande e de um prazo também muito longo. O prazo de implantação desse projeto, do que vai acontecer nessa área, é de 15 a 20 anos. Então, outras gestões virão. Né? E como é que isso vai acontecer? Eu acho que é uma coisa a se pensar, como é que a gente vai tratar disso. Bom, o projeto, acho importante recuperar qual foi assim, a origem, o que motivou o Executivo surgir com a proposta da ONU. No centro de Niterói, uma das visões, não é a única,
é de uma região sem vida, estagnada do ponto de vista econômico, vazia, desorganizada, degradada, suja, insegura. Reúne todos os problemas, porque aquele que a gente não queria ver na cidade está ali concentrado. Então, já que ele é assim, o que a gente precisa fazer é revitalizar, atrair novos moradores, dinamizar o impacto tornar seguro. Esse é o discurso oficial, de apresentação do projeto. O que a gente tem é uma outra leitura desse centro. Niterói, eu acho que tem uma característica, o centro tem uma característica que é muito interessante, que é justamente a mistura de usos e de classes. Então, me causa estranheza quando eu escuto o executivo, a secretária falar: precisamos misturar usos. O centro tem habitação, tem ruas lindas, de 4 andares de habitação. Ao mesmo tempo, você tem um comércio muito rico. A gente vai sábado, eu sou frequentadora assídua do centro de Niterói, aos sábados. Vou fazer uma propaganda. Minha filha faz bolos e eu é que compro as coisas, mesmo sem saber. Ela me pede, ela faz em Ipanema, ela me pede para vir ao centro de Niterói fazer as compras. Isto não é um comércio dinâmico? E ele é tudo classificado. Então, eu já sei onde ir. Eu tenho uma rua que tem móveis. Eu tenho uma rua onde tem a Casa das Fechaduras. Eu tenho uma rua onde tem material elétrico. Eu tenho uma rua onde vende material para bolos e festas. Então, isto é uma organização que foi se criando ao longo do tempo, em que os comerciantes foram se localizando e que a gente está literalmente ameaçado de perder. Essa característica que é riquíssima. Ao mesmo tempo, você tem um comércio mais sofisticado, representado pelo Plaza Shopping, e você tem um comércio popular. A mistura de classes está lá posta. E convivemos muito bem, obrigado. Agora, o centro tem problemas, é lógico. E aí são os serviços urbanos que não estão funcionando bem. Qualquer centro da cidade não pode ter varrição e coleta de lixo uma vez por dia. Tem que ter alguma coisa organizada. Essa engrenagem precisa ser tratada. No meu entender, seria isso. Bom, mas só essa... para lembrar o Plaza Shopping acabou de também ser dobrado. Né? Gente, um argumento que não acontece Plaza nada. Shopping vai ser enorme. Então, Um dos maiores shoppings da metropolitana. Um tipo de empreendimento desta natureza não se implanta numa região que é degradada e que não tem vida econômica. Absolutamente. Porque aqueles empresários, eles sabem muito bem onde abrir suas lojas. E só tem grife de primeira linha. Então, é sinal que tem público. É sinal que mesmo, né, supostamente deteriorado, tem. E a gente vê que não é só deterioração. Aqui são só 6 imagens. Todas as edificações tratadas, inclusive em novos lançamentos. Então, como assim? Eu acho que tem um descompasso aí de entendimento do que é esse centro de Niterói. Bom, e aí, então, qual é a proposta que está colocada? Né? A ideia central, pelo que é dito no discurso e nas apresentações, é que nós vamos juntar habitação e trabalho, que nós já temos. E a proximidade do Rio, então precisamos levantar, né, fazer o upgrade, como o pessoal gosta de falar, desse centro, até para fazer uma ligação melhor com a metrópole. Agora, para isso, aí é que começa a estranheza de quem trabalha com a questão urbana. Para isso, se limpa em termos de tudo que foi construído de planejamento ao longo das últimas décadas. Algumas coisas que a gente poderia discutir, poderia alterar, é verdade, mas se limpa esse território. Então, se extingue todas as áreas especiais de interesse social, que são as vermelhas, de interesse de preservação do ambiente urbano, que são as verdes, onde tem muito da memória da nossa cidade, interesse especial, o Caminho Niemeyer, os campos da UF e ali a Praça da Renascença, e se deixa em branco. E vamos fazer tudo novo.
Vamos botar novas regras neste perímetro, né, que é o perímetro amarelo. Ao mesmo tempo, coisas interessantes, porque o Morro do Estado ele está dentro da área, a não ser que tenha sido mudado, eu não percebi. Mas ela está, Morro do Estado, Chácara e Arroz estão dentro da AOC. O Morro do Palácio, onde já ocorreram várias tentativas de segurar a ocupação, em vez de colocar dentro da área para poder aí tratar e segurar a ocupação, não, ela fica lá de fora. O Morro do Palácio está fora. O Morro do Palácio é a vizinhança, é o entorno imediato da AOC. Então isso já é também algo que a gente poderia pensar melhor. Agora vai. Sou eu que estou pensando. Bom, e aí, vamos falar um pouco, que município é esse com o IDH ótimo, sétimo, já caímos, né? E a grande ameaça é poder cair mais com a AOC, tendo em vista que o saneamento ambiental, especialmente a parte de água, é um ponto crítico da questão, né? Porque nós não temos manancial, objetivamente não temos. Agora, é um município que ao lado da maior renda do país, familiar do país ou do estado, você tem o maior número de assentamentos da região do leste fluminense. A gente está fazendo esse acompanhamento, a gente está mapeando esses assentamentos. Nós temos em Niterói 95 assentamentos precários, com 40.800 moradias, com 170 mil pessoas, aproximadamente, na cidade. Na OUC, nós temos 6 assentamentos precários, 2.000 moradias, 8.400 pessoas, ou seja, 15% da população total da OUC. É um percentual alto para Niterói, lógico. E no entorno da OUC, que vão ter impactos também, nós temos mais 4 assentamentos com 1.744 moradias, com 7.350 pessoas. Então não pode se deixar de lado. Isso não é um problema menor. Isso é o fruto da falta de ação durante muito tempo. Assentamento, desculpa. Favelas. São as favelas, né? Comunidades carentes. Isso. É assentamento precário. É o nome bonito que a gente dá. Assentamento precário, traduzindo, é isso. Favela. Sabe por quê? Porque a gente começa a falar favela, como o termo favela está tão associado, né, à violência, narcotráfico, e a gente trabalha direto com eles, né, no nosso trabalho na universidade. E aí as pessoas, não moram em favela, isso é uma comunidade. Então a gente foi buscando, uma outra esse termo não tinha havido. denominação. Não. É o vício é isso que eu estava falando. A gente às vezes fala no grande público, a gente não perde o nosso vício dos termos técnicos, e a gente precisa aprender. Mas fora as favelas, as comunidades, nós ainda temos 23 ocupações de imóveis que estavam vazios ou subutilizados, que hoje estão ocupados. Desses 23, uma delas, o prefeito se comprometeu a recuperar. São 2 casarões na Passo da Pátria, perto da Escola de Arquitetura. Não é um que tem na esquina, não. É na rua mesmo, mas assim, indo para Cantareira. Foi objeto de projetos multicursos, vocês chamam, né? O meu filho do meio é arquiteto. Não, esse não foi, não. Foi lá no Guarabotá. Mas foi em outro. Isso. Só aquela ocupação regular. São 30 famílias que moram, começou com meninas que saíam, quando chega a 18 anos, o orfanato diz, tchau, está pronta para a vida. Não tem nada de pronto para a vida. Então não tinham onde morar e começavam, elas iam e passavam a noite nos casarões, porque tinha uma que morava lá. Mas tinha um moço que tomava conta. Então elas só podiam chegar 11h30, meia-noite, 5 horas da manhã tinha que sair. Só que aos poucos elas acabaram ficando.
Então a gente fez uma proposta de recuperação. Está bem interessante nos alunos e tal. Essa ocupação mas ainda tem. A gente está fechando o projeto e o prefeito se comprometeu de executar. São 23 ocupações ali. São 23 ocupações na área toda que a gente conseguiu. Aquele eixo ali são quantos? Tem 3 ou 4, né? A Cidade Pátria ali, ó, são 4. É. E ali tem mais na China. É. Tem aqui. A distribuição, a usina tem 2 grandes, né? Uma é na Visconde de Rio Branco, ali, ó. E a outra, eu acho que é um prédio do INSS, se não me engano. Coisa assim. Bom, antigamente tinha Jota Tábula, né? Que agora virou Caraicauas. Bom, e o que está proposto? Quer dizer, nesse panorama do município, né, com essa diferença gritante que existe, né, entre os dois extremos, o que está proposto em termos de moradia? Tá? Achando que o cara e tal era aquilo. Não, o Caraital, eu acho que o Caraital é aquele da Joaquim Tábula. Ah, amigo da paz. Eu e o hoje presidiário, o companheiro Macedo, que as pessoas esquecem disso. Não, já está fora do presídio, né? Mas eu e o Macedo fizemos um projeto de área de especial interesse social, na época ainda do Godofredo. A Câmara aprovou para tentar dar um tratamento especial àquela ocupação, mas depois o filho do dono comprou no leilão da Caixa, recuperado, e hoje virou. Eu passo por lá, porque a caminho da minha casa está lá, em Caraital. Bom, Mas é tal, os caras que deram o nome de tal. Vamos lá. mas então, quer dizer, nesse panorama, né, de desigualdade, o que está previsto na OUC com relação à questão da moradia e do comércio popular? Na verdade, só está previsto a questão dos pescadores, porque eles foram numa audiência por isso super mudado, porque eles iam ser removidos. Eles foram para uma audiência pública e disseram assim, não somos invisíveis, estamos aqui. E aí foi mudado. A urbanização dos assentamentos, que é outro ponto que a gente vem defendendo, ele está previsto a ser executado com recursos federais. Né? E a construção do mercado popular. Então, voltando aos pescadores, quer dizer, está sendo proposta uma vila de pescadores, está ali no quadradinho, só que para 30 famílias, e a gente já sabe que são perto de 60. A gente não entende por que não atender a todas as famílias. É público e notório que são perto de 57 ou 58 famílias que têm que ser atendidas, porque senão vão para onde essas famílias? Essa questão. E elas estão Lá para o pescado do Caramujo. É super bonitinho, tem feito uma colônia mesmo de pescadores, um monte de casinhas, e os barcos, muitos barcos na frente, tem que segue, quando vai, como é que é? Continuando a Feliciano Sodré, em vez de você virar à esquerda, passa aqui o Mercado do Peixe, você continua, que é o caminho do ônibus. Os ônibus vão lá fora, como que... Aí lá fora tem uma entrada de uma coisa da Marinha, aí adiante tem uma entrada de uma vila. Depois, aí se você entrar ali, ele tem... Vila Pereira Carneiro, que ela está falando? Não. Você não entra à direita no Mercado do Peixe, não. Você vem pela Feliciano Sodré. Aqui é o Mercado do Peixe, você continua em frente. Não vira na Visconde do Rio Branco. Na direção da Cetal. É o terreno colado ao terreno da Cetal. Direção Caminho Niemeyer. Direção Caminho Niemeyer. Ela fica antes do Teatro Popular. Isso é um problema. Um outro problema que a gente considera, pelos efeitos que vai trazer para essa população, é o tipo de recuperação que é feita. Porque hotéis, restaurantes, então você começa a elevar tanto o padrão que a população pobre ela não se sustenta naquela área. E aí a gente começa a pensar e vendo assim, outros exemplos, o que pode acontecer? Das duas, uma. Ou essa população vai virar mendigo, porque perde a sua atividade da pesca, porque a gente não pode esquecer que eles sobrevivem objetivamente da pesca. Né? Se eles perdem o contato. E pesca artesanal. Então eles precisam ter a moradia na orla, vendo o barco, porque é de acordo com a maré que eles saem para pescar.
Se eles perdem isso, eles não têm outra atividade. Eles vão morar aonde? Longe da praia? E os barcos? Eles vão fazer como? Então, isso é um problema sério, que a gente está plantando para ter mais gente desocupada, sem ocupação porque nenhuma. Marina é outra coisa. Marina é mais para lá. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é, quer dizer, nós temos no município 95 assentamentos. A produção de moradias em Niterói e as ações com relação à recuperação desses assentamentos é ínfima. Nós tivemos a regularização fundiária nos últimos 13 anos, a regularização fundiária de 17 moradias, naquele universo que eu falei, 40 mil, não sei quanto, 800. Então, isso não é produção, né? Agora, a gente, é lógico, a gente começa a ver uma modificação nesse trato dessa questão. A gente tem uma Secretaria de Habitação, agora o Fundo de Habitação foi para a Secretaria, então a gente já está vendo um movimento para mudar essa situação. Agora, pegar recursos federais, o governo federal, o Ministério, ele tem um teto de recursos, ele não vai dar recursos para regularizar as 95 e urbanizar as 95 favelas. Não vai. Então, tudo que a gente puder tirar da gaveta do Ministério das Cidades e colocar em outra gaveta, significa que eu estou atendendo mais gente fora. Então, por isso, é que eu não sei se vocês têm reparado, eu tenho me debatido com relação a isso. Eu não estou negando que não vai ser feito. O que eu estou dizendo é que outra comunidade não será atendida se a gente não usar o dinheiro do CEPAC para urbanizar. Você trabalha há muito tempo no trabalho de assentamento, 30 anos. Trabalhando. Esse assentamento que você fala não é só em favela, vamos supor. Uma comunidade que ocupou uma praça, uma comunidade que ocupou um sítio, loteamentos que não são legais, os alimentos que foram legalizados, hoje a prefeitura dá toda a assistência, mas não tem IPTU. Isso está tudo incluído nos 95? Porque esse 95 é uma pesquisa que a gente está fazendo dos impactos do Compérgio na região. Então, nós tivemos que botar um quadrado bem rígido, porque senão a gente, em alguns municípios, a gente ia ter que levantar o município inteiro e não tínhamos equipe para isso. Então, nós estamos falando de locais que não têm posse de terra, onde as moradias são precárias e não tem saneamento. O saneamento é água, esgoto, coleta de lixo e drenagem adequada. Então, se não tiver pelo menos duas dessas condições, a gente classificou como assentamento precário. Então deve ter muito, mas... Tem, é lógico. Por exemplo, a gente já colocou aqui na apresentação as 23 ocupações que a gente fez um levantamento rápido do centro. Então, isso aí, se for fazer na cidade toda, a gente vai encontrar mais. Então, é um desafio. O aspecto do comprometimento de mais de 30% do orçamento familiar para a moradia. Também, exatamente, a gente não tem como pegar isso. Né? É uma outra, o aluguel alto, né? Isso, a precariedade às vezes isolada, uma moradia precária, mas que ela sozinha ali num canto. Então, assim, tem muita coisa, né? Que se a gente for pegar o plano local de habitação que Niterói concluiu ano passado, isso aí deve ter esses outros tipos de moradia, porque o Ministério orienta que quem faz o plano tem que reconhecer todos esses tipos. Nossa, é uma pesquisa diferente. O plano foi, inclusive, esse PIS, né? Plano Local de Habitação e Interesse Social, foi apresentado na Câmara. Foi. Inclusive, a audiência pública. Foi apresentado pela professora Gaúcha lá. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, quer dizer, eu falei que o centro de Niterói tem uma característica popular, né? Tem setores. E aí está previsto um mercado popular. Eu aplaudi. Porque, inclusive, a gente fez um trabalho em 2007 e a gente identificou exatamente o terreno que está sendo aproveitado no mercado popular, a gente identificou como sendo uma área. Agora, aquela área não é suficiente. Isso a gente sabe. O atual mercado consta de uma área que não vai ser mexido. Esse atual mercado foi construído pelos próprios
Mercado do Peixe. Não, mercado do peixe é outra coisa. Esse não é mercado para ambulante. Isso, os ambulantes. Depois eu queria que você falasse sobre o mercado. Vou falar. O mercado popular está localizado agora onde? Na rua, acho que São João. É um terreno, ele tem 2 entradas. Então ele faz isso, sai aqui. Entre a Barão, ele pega um pedaço, uma saída na Barão de Amazonas com a rua São João, ele faz um L. É. Tem a Casa da Tinta na esquina. Barão de Amazonas, que altura? Com São João, tem uma loja de esquina. Estacionamento do É perto daquele estacionamento, se não é o estacionamento. Eu acho que é Eu acho que é o estacionamento. É do bico oposto à igreja. É do lado, É do lado da igreja. Do lado daquele colégio. do colégio estadual. Isso. Pinto Lima? É. É Pinto Lima o nome daquilo? Isso é lá. Que ali tem um estacionamento da esquina do Monte. E tem um monte de saída. Mas o que é interessante Agora, nós tínhamos que reservar mais um lugar para outro mercado. Por quê? Porque no próprio Wave, e aí eu me dei o trabalho, a gente botou até o número da página. Está lá colocado com todas as letras de que não vai dar para todo mundo e que uma parte deles depois vai voltar para a rua. Então, se a gente já sabe disso, qual é a coisa melhor de se fazer? É buscar um outro terreno. E a prefeitura, quer dizer, hoje o Estatuto da Cidade nos dá uma série de instrumentos que a gente pode aplicar para que a prefeitura não precise desapropriar com um preço de mercado muito alto. Agora tem que aplicar. Então é aplicar como área especial de interesse social, como ocupação compulsória, que aí você dá um prazo para o proprietário e indica o que tem que construir. Porque o município, ele pode indicar o que vai ser construído. Então ele vai direcionando. Se o proprietário não quiser, ele ainda pode botar o direito de preempção. Não quero construir isso. Tem que oferecer primeiro para a prefeitura vai comprar a preço de mercado e vai resolver a situação. Quer dizer, você tem todos os instrumentos. Essa área é proprietária. Não pense em vender, porque se você desejar vender, eu quero, enquanto poder público, ter prioridade. Não obriga a vender, é importante dizer, não obriga. Se for vender, não. É assim, eu tenho um terreno, eu não quero me desfazer dele. Mas só que eu recebi uma notificação de que ali está aplicado o direito de preempção. Eu chego para a prefeitura, se eu quero vender, o meu preço é esse. Dá o direito do proprietário fazer o mercado do preço dele. Não é isso? Tá, agora é lógico que a prefeitura cabe à prefeitura olhar como é que está o mercado, né, no entorno, também não. É porque uma coisa, às vezes, você tem o seu imóvel e o cara bota o seu imóvel por valor de R$10.000, porém o mercado é esse. Olha só, outra coisa é você ter o livre-arbítrio de ligar o mercado que ele circula naturalmente. A outra coisa, por exemplo, o Haddad em São Paulo está fazendo isso agora. Ele está pegando trechos, terrenos, delimitando como área especial de interesse social. Isso aplicando. Porque vai ter que determinar essas áreas não são consideradas. Não é tudo. Não, a gente tem que fazer. A gente tem que olhar mais de perto essa área para poder fazer esses recortes e aí poder ver aonde que a gente pode fazer isso. Agora, isso a gente vem falando há Só para muito citar tempo. um exemplo concreto, é mais uma derrota parlamentar minha, conjunto com vocês. Na época que o IPC teve a fração alterada, o IPC do João Murano, eu tentei eu, Macedo, tentamos junto ao Rodolfo declarar o interesse do município na área, usar o exercício do direito de preempção. Qual era o objetivo? Porque tem uma parte do terreno que tem valor de mercado, então fica para a praia. Só que tem um morro, e ali você poderia fazer um túnel de menos de 1.000 metros, ligando a praia de Caraí, poderia ser pista reversível, de manhã uma coisa, do outro lado, ligando a praia de Caraí ao Beco da Sardinha, que é a Cobarão da Amazonas. Você poderia de noite
Durante a parte da noite, você tem um tráfego da Barão da Amazônia que sairia direto em Caraí, sem ter que passar pelo Marquês de Paraná. Aí o Godofredo ficou falando assim, bom, para variar, ele achava que eu era louco. Eu acho que ele era mais louco do que eu. Mas a gente tentou um tempo enorme usar o direito do... Não, porque se a gente olhar as vias da cidade e o engargalamento, sob ponto de vista da fluidez do trânsito, seria interessante. Agora a gente fechou o morro, não tem mais nada aqui de uma zona, está tudo fechado, cercado do prédio. Mas então, assim, a gente identificou assim, o que não está contemplado? Eu acho que vocês estão percebendo que eu só estou falando de habitação, né? Que é onde eu... Então, não estão delimitadas as zonas especiais de interesse social vazias para a construção de novas moradias. Inclusive, existe um pequeno detalhe. No primeiro wave, tinha a construção pelo Minha Casa Minha Vida. Neste não tem. Foi retirada essa parte. Então, em vez de ampliar esse tratamento, a gente está reduzindo. Depois, professora, lembra da proposta derrotada na Conferência da Cidade? Eu sei. Em que vários participantes da Conferência da Cidade propunham um percentual, era 30% de alocação de recursos para a habitação popular. O governo, através de sua maioria esmagadora de delegados, disse não. Em outras palavras, nega conceitualmente o próprio conceito da OMC, que é você fazer mitigações e compensações entre o social e o não social, digamos assim. Então, também não temos delimitados os imóveis, aí lotes e edificações vazias ou subutilizados para, como zonas de especial interesse social, e aí, só lembrando, né, São Paulo está fazendo... Quer dizer, na verdade, São Paulo está saindo na frente. Quer dizer, essa proposta, cada vez que a gente lê, a gente vê que ela está mais para trás. Porque hoje, os municípios, eles tomam a dianteira para tratar esse problema. Não dá mais para fechar os olhos. Isso é um dado de realidade forte. As favelas são um dado de realidade. A população pobre melhorou o padrão, tudo isso, mas ainda não tem mercado aonde comprar a sua moradia, ter acesso a uma moradia digna. Também tem questão da regularidade, né? Pois é, e aí você vai deixando... O que ocorre? Exatamente. E o que ocorre quando você não se atenta? Você aumenta a informalidade. Com certeza as favelas vão continuar crescendo, se a gente não tomar atenção com esse problema. Bom, não tem previsão de CEPAC para uso em habitação de interesse social. Vocês viram ontem que tem lugares que até tem, né, utilizar uma parcela dos recursos. E a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma coisa que está acontecendo no mundo todo. A gente eu trouxe até um livro para ver mais. No Canadá, nós temos exemplos na Inglaterra, em Londres, nós temos no Canadá, a gente tem em Montreal, em Vancouver, várias cidades nos Estados Unidos, que está sendo chamado, onde tem marquinha desse tipo, tem exemplo. Habitação inclusiva, o que é isso? O mercado privado constrói X moradias e uma parte delas, que aí a gente dá o seria, é para habitação de interesse social. Na contrapartida? Ali tem habitação para classe média, média alta e renda baixa. No mesmo edificação? No mesmo edifício. O cara mora aqui e trabalha aqui. Nós temos outra forma de fazer isso. Ele constrói aqui, ele tem que urbanizar lá. Mas alguma compensação tem que ter. E essa é da interligada. Não é da interligada? Não. Falava, mas não era feito. Não era, da interligada era isso. Um dos exemplos que a Flávia deu de São Paulo foi o outro lado do Rio, onde teve uma organização, eu não esqueci o nome. Exatamente. E nós temos aí o bolo do palácio, que está ali. Uma contrapartida. Claro. Você vai ganhar dinheiro aqui. Lá você vai ter que ganhar dinheiro ali. E vai se ganhar. Esses imóveis construídos também são vendidos? São vendidos, mas aí tem. Nós temos hoje, por exemplo, o preço Minha Casa Minha Vida. Você tem subsídio. E aí você fazer um tipo de proposta dessa, é lógico que você tem programa do Ministério das Cidades para poder conseguir subsídio.
subsídio. Então, não... Porque você está arrecadando. Você está arrecadando. O empresário, ele vai ganhar muito, porque vocês sabem, os CEPACs no Porto, maravilha, eles foram vendidos a R$500, eles hoje estão valendo R$1.500. 500 mil. Comprados quase todos pela Caixa Econômica Federal. Então, eu posso... um metro quadrado. Então, ganha-se muito. Pode-se dar uma contrapartida para a gente conseguir chegar numa cidade um pouco mais equilibrada, né? E são todos uma boas soluções arquitetônicas, né? A gente estava até conversando, por que não? Porque a pessoa que trabalha na minha casa não pode morar do outro lado da rua, atravessa a rua e vem trabalhar na minha casa e volta para a casa dela. Isso aqui pra gente é uma coisa difícil, né? Eu acho que os brasileiros, eles não estão muito acostumados, mas não é diferente porque está lá. Eu acho que Não, na verdade, o conceito do sistema de captação da sociedade brasileira é que classe média quer morar no seu vizinho, quer que seja classe média, o cara é um padrão dele, que é uma pessoa que vai comprar na mesma padaria, que vai comprar na mesma loja dele. Né? Então não existe, hoje a realidade é essa. Né? Então quem mora em Caraí, eles não querem quem ter do lado ali um prédio popular, não quer. Hoje a realidade é essa, né? Mas a favela está ali do lado também. Sim, não, é porque aí existe essas coisas, quer dizer, mas o cara não pode morar no prédio do lado, mas ele trabalha na favela e desce para ir para casa. O Cavalão está ali do lado. Mas é isso. As favelas, se a gente for perceber também, elas cresceram muito em volta das classes médias. Porque não existe um trabalho, não existiu e não existe uma coisa organizada para que seja regularizado esse tipo de serviço de imposto. A gente está propondo uma coisa bem próxima. Isso poderia ser implantado talvez lá no velho, poderia ter um investimento dentro das comunidades carentes, para que eles pudessem, que já existe, que pode ter essa implantação ali. Não obrigatoriamente precisa ser do lado do mercado. Por exemplo, nós temos aqui, o Estado pode urbanizar o Estado, pode urbanizar a favela do arroz. Isso. E regulariza a questão fundiária dele, porque o grande problema, quando a senhora diz a questão do mercado, é porque ninguém tem nada regularizado a vida. Então o mercado automaticamente fica difícil, né, para o cara, para a pessoa querer. Ele compra no papel, ele compra na palavra, ele compra no papel, na escritura. Mas assim, quer dizer, porque a gente começou a buscar alternativas até para a gente compensar, porque a gente tem. Quer dizer, em termos de habitação, a gente tem que seguir duas linhas, né? A produção de novas moradias para que a informalidade não aumente. E a recuperação dessas favelas para melhorar as condições de vida, né? Então, são nesses dois caminhos, né, paralelos. Bom, agora, eu vou passar para o Daniel, até para eu descansar a garganta, senão daqui a pouco eu vou pensar. Você tem alguma coisa deixando café? Boa tarde, já? Quase boa noite já. Quase boa noite. Não, isso daqui é o sumário das propostas, né, que foram apresentadas nas audiências, que está apresentado no MEI e que a gente vem acompanhando. Né? São essa área que as ruas todas serão revitalizadas, as praças que a gente vai fazer, o rosa são desenvolvidas. Eu não vou me ater muito na apresentação, acho que todo mundo já conhece esse escopo. Né? Então, vou adiantar aqui para a gente. Esse daqui são alguns elementos que eu vou passar rápido também, não vou ficar fazendo, não vou distrair. São os estudos que normalmente fazem parte do IVE e que a gente está questionando, que a gente pediu esses estudos nunca vieram à tona. Uma das questões que a gente vai discutir, eu vou mostrar aqui, é a questão do potencial construtivo que a gente discutiu ontem. A gente está, inclusive, questionando os dados que mostram essa redução do potencial do custo construtivo do PUR para a proposta da ONC. A gente está questionando isso. Então se a gente não teve um estudo sobre licenciamentos residenciais e não residenciais, as questões dos alvarás, de licença, o perfil da moradia, não é à toa que a Regina está tendo, que mostrar que 15% da população é de área precária, isso não está constando nisso, são coisas que deveriam constar
que a gente não precisaria estar fazendo uma apresentação, vamos dizer assim, paralela, porque isso deveria constar nos estudos, né? As demandas de pontos de comércio ambulante, tanto não está, e quando eles mostram a proposta dos pescadores, o que acontece? Eles apresentam uma proposta para 30 famílias, sabendo que tem 60 famílias na região. Não só lá na Rotelão, mas como também 60 famílias que a gente questionou no último concurso, na Via 100 também, que ali também tem uma ocupação, né, que também está dentro dessa área. Estudos de simulações volumétricas. Né? Surgiu, todo mundo viu aquelas fotos, né, do Globo com uma simulação. Assim, você fala lá no Isso, ali tem tem a entrada principal da UF Gravatá. Se você seguir, você sai lá do outro lado, tem uma área precária que está dentro das contas que a Regina apresentou. Atrás do Brizolão. Quadros comparativos desses dois do CURI, da UC, e que nos dados que eles mostraram nunca apresentaram memória de cálculo. Isso é uma coisa que o AB vem colocando, porque sem a memória de cálculo a gente fica com essas imprecisões, né? E um estudo que a gente pediu também, que era importante, é um estudo que está sendo feito propostas de habitação no Porto Maravilha, e não há um estudo de confrontando as propostas do Porto Maravilha com a habitação daqui, porque isso são coisas que tem que ser equilibradas. O que é a memória de cálculo? Memória de cálculo é a base de cálculo que você usa para chegar no potencial construtivo. Por exemplo. São as contas, né? São as contas. Faz para poder O governo calcular. apresentou para a gente que vai ter 32 mil. O por hoje permite construir um monte de coisa, ninguém constrói. Até aquilo que o Thiago falou para gente. Né? Não adianta dizer que tem proposta do centro há muito tempo, porque as pessoas não constroem lá. O Thiago falou muito bem isso para a gente. O governo apresentou um estudo dizendo que com tudo pode se construir um montão e que, com a proposta da OMC, chegará a uma construção que leve a uma quantidade de pessoas adicional de 32 mil pessoas. Essa é a memória de cálculo. Como chegou a isso se reverte em área também, em metro quadrado, que são os 1.150. Não, eles fizeram, mas não mostram. Porque a gente acha chegaram lá. Porque assim, mostrando a gente tem acesso, porque a gente não tem o que é. O estudo de comparação, o relatório da comissão da APAUSC, que são as áreas de proteção do meio ambiente urbano, que vão acabar por decreto, não por um acúmulo da necessidade, né? Não teve uma explicação para esse fim. E o estudo do projeto Sistema Viário. Não é à toa que a Verena começa, nas últimas apresentações, a fazer o estudo de sistema de viagem. A Verena, enquanto secretaria, não é uma questão pessoal aqui, a secretaria começa a fazer agora, no final do processo. E não, isso aqui tinha que ser premissa do projeto. Não no final você começa um estudo de... Porque senão a proposta fica sem pé nem cabeça. Isso foi, né, foram os estudos que a gente viu. Aí a gente está mostrando aqui, isso aqui... Permite, claro. Só complementar uma coisa que você falou do último do sistema viário. Nós acabamos de fazer licitação e vemos que ficaram 20 anos. 2 consórcios, o Grenar e o Grenar do Fluminense. O Grenar e o Vinas. Esses camaradas pressupõem uma divisão territorial e funcional da prestação de serviço nas bases que foram mostradas para ele, que consideram PDD. Nos estudos que o governo apresentou, para quem foi a todas as audiências públicas, o terminal João Goulart sumia, no outro o terminal João Goulart voltava. Então, como é que você pode planejar o conjunto da cidade que tem um centro ativo com as características que tem, sem que seja apresentado para a gente um projeto viário e a integração? Eles falam de uma integração de modal, barcas, metrô quando vier, de ônibus, você não vê isso claramente materializado em VLT. O VLT e um monotrilho. Monotrilho ou metrô. Ou metrô. Só que você não vê isso no projeto. Então a mobilidade urbana é uma grande incógnita, independentemente do que está sendo proposto para o centro. E pior do que isso,
A logística para você promover esta integração é uma logística que você não faz com abracadabra. Você imagina derrubar as barcas, que vai ser uma estação multimodal. A gente vai chegar lá. E aí, mas vai fazer. Mas como vai fazer se não vai fazer? Como vai fazer? Depois a cidade para. Tem ideia de ter um projeto. Só chegando um pouco atrasado, nesse sentido que você está falando, Paulo, alguém já teve a oportunidade de ver se o novo projeto contempla algum projeto de área? Não. Esse projeto novo só mudou o ENVI, que é o anexo 4. Só o anexo. A única mudança. Acho que vai ser grande destaque. Pode ir? Isso só que seriam alguns estudos que a gente achava que era importante conter para a gente poder fazer a avaliação do projeto. Né? Aqui, esse quadro aqui, é o quadro que eles apresentaram como adensamento do PUR. E que a gente vê algumas coisas que não são colocadas. Você não pode construir um PUR, por exemplo, na aula hoje aqui, tá vendo? Você não pode. Alguns adensamentos jurídicos em relação ao adensamento do PUR e que constam como as áreas novas para as áreas que dão aqueles 2.000, aquele cálculo de 2.000 metros quadrados. Quer dizer, o cálculo de 2 milhões de metros quadrados engloba a área do círculo amarelo. Isso que a gente você analisar minuciosamente, você vê que não pode construir nessas áreas. Exatamente. Entendeu? Ou está contando até tanto, mas você pode até tanto. Então a gente identificou essas áreas aqui. Tá? Repete, muito pouco desperto. Como que repetir para mim? O que? Toda a questão. É o seguinte, esse mapa aqui é o adensamento do PUR. Tá? Hoje, sem hoje. Por exemplo, aqui não se pode construir. Hoje. Mas pretende aí construir E isso consta como adensamento do PUR. E não como adensamento na proposta nova também. Então tem conflitos. Como a gente não tem a memória de cálculo, a gente não pode confirmar. Então a gente precisa da memória de cálculo para poder confirmar esses dados. Entendeu? Porque sabe aquele argumento da prefeitura de que hoje o potencial construtivo é de 2 milhões de metros quadrados, vai cair para 1 milhão e 200? Então, esse potencial de 2 milhões é esse mapa, só que ele questiona que essas áreas que ele circula com uma bola amarela estão dentro desses 2 milhões, mas na verdade não pode construir. Então, o potencial hoje é menor que 2 milhões. Na verdade, é o seguinte, eu não sei, porque eu não vi a memória de cálculo. É isso. Não dá pra gente abrir. Eu não posso fazer uma discussão técnica sem ter a memória de cálculo. Eu tenho que ter um equilíbrio para que possa fazer isso. A gente pode até a hoje palestra Aquela ali não pode. Eu tenho planos, o PUR me permite construir no centro. Os 3 milhões que o governo diz agora. Só que Chiadi diz, a DEM disse pra gente, não adianta poder construir no centro há muito tempo, porque nada se construiu no centro. Então, quando o governo diz, eu tinha um potencial atual de 3 milhões e vou cair para tanto, ou preciso fazer bom, Na verdade, olha só, outra coisa também, que eu acho que você tocou num ponto que é interessante, rapidinho, só para... É o seguinte, o que é importante? Quando o Chiadi fala que você não consegue construir, é porque a legislação do PUR, por conta das APAUs que a Regina colocou, que são as áreas de proteção humana, elas são restritivas à construção mesmo, porque é para proteger o ambiente urbano constituído naquele tecido. É por isso que ela dificulta a construção mesmo, é para dificultar. Esse é o objetivo. E é isso que a gente está defendendo quando a gente cria áreas de proteção ao ambiente urbano. Você não pode construir qualquer coisa. Isso é fazer a regulação urbana que a gente quer, que a gente quer que fique perto. Vamos lá, vou avançar. Né? Aqui é o comparativo dos gabaritos, porque com os gabaritos a gente consegue fazer. Você vê que nas áreas de APAUs, que são as áreas de proteção, você tem um aumento. Mesmo sendo variável, porque a APAU tem diferenças, os setores não são iguais. Você colocou o máximo dentro da APAU. E aí você vê o vermelho, o preto é do gabarito novo, 18. No atual, mesmo que variável para menos, você consegue chegar a 12. No setor 5, que também tem a APAU, de 18 você cai para. Você tinha 13 e sobe para 18. No setor 6, de 13 para 21.
no setor, aqui você podia mais, né? É isso? Não, agora você sobe de 9 para 18. Isso nas áreas de proteção do ambiente urbano. Para 46, né? 7. Aonde? Isso, de 7 para 46. Exatamente, também mais. Mas o que nós queremos chegar aqui? Que quando a gente vê, mesmo com o controle do adensamento, que ele fala aqui restrito, você vai poder construir 2 torres de 46, não várias torres de 46. Que mesmo com isso, a gente não chega, a gente não acredita que o potencial diminua, a gente acredita que o potencial aumente. Sem uma outra questão que eu acho que é importante, que é isso que eu estou falando. Às vezes a legislação ela é restritiva para que não se construa, porque isso é planejar a cidade, isso é fazer o planejamento urbano. Não é, o Jorge ontem falou uma coisa interessante, né, aquela questão de quais são os centros, né, que a OC ela também vem para si construir novas centralidades, né? Isso é planejamento urbano. Só que aqui a gente está propondo uma OC dentro do próprio centro, que seria uma contradição também da própria ideia da proposta. Duas coisas. Primeiro, você se importa em voltar no anterior? Essa área, em cima desse primeiro círculo amarelo mais embaixo, essa área aqui em cima, isso é a UF. Hoje, qual é o potencial construtivo ali? Se eu não me engano, eu acho que ver se eu estou certo ou errado. Porque eu não tenho a legislação toda de cabeça. Mas no plano diretor, tem uma legislação específica que tem que adequar com a UF. Ela não tem que ter uma adequação com a UF. Não tem um parâmetro. Tem até uma polêmica sobre isso. Pessoal, é tudo legal? Isso é uma coisa. Eu não sou da UF. Eu sei. Mas a área Próximo slide. E essa área da UF passou para 21. Então, com um projeto na área da UF, você vai poder. Aquela área da UF ali, até o máximo de coeficiente. O máximo que você paga. O máximo de Gente, está dispersando. Não, você pode construir uma torre, 3 torres, são 20 torres. Isso é eu estou achando um potencial muito elevado para uma área de universidade, entendeu? Gabarito. Não é potencial. É o gabarito. É o gabarito. Ué, mas ali já tem aqueles prédios ali que são de quê? De 8 unidades? Não, da UF? Não, não é da UF, não. Estou falando de prédios. Aqueles pés no regado que você fala. Não, Graguatá. Graguatá. Mas aí eu acho que eles estão do lado de cá. Foi vendido tudo num dia só. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Olha, eles estão no setor aqui, ó. Não, qual é a intenção desse projeto? Não, mas vocês estão entendendo? Gente, vamos lá. Isso a gente não vai. Qual a intenção do projeto de colocar na UF 20 unidades? Não tenho a menor ideia. Já entendi. Eu não tinha separado tudo isso ainda. Vamos lá, gente. Vamos lá, nós vamos entrar na proposta da cidade, que eu acho que é importante. A nova imagem da cidade foi muito difícil. Primeiro a gente se tirou aquela imagem que foi apresentada pelo Jorge aqui, que foi o Pão de Açúcar. Aí quando tirou o Pão de Açúcar veio a nova Glória, estilizada, não sei. E agora eu acho que saiu isso na última parte. Eu acho que é antropofagia, mas aqui a gente tem a. Olha só, essa imagem nova. Beto, aqui é o skyline do proposto da cidade, com os prédios lá de cima. Tá? Beleza? Esse é o novo skyline da proposta. Isso aqui, só de olhar aqui, a gente já vê o seguinte. Como é que uma massa construída desse tipo pode fazer o que a proposta propõe?
que é fazer a integração do caminho Niemeyer com o tecido urbano, com o tecido urbano histórico. Então, você olhando isso, você já questiona um pouco essa massa construída. Eu estou fazendo só porque a proposta é essa, integrar o caminho Niemeyer ao tecido urbano da cidade. A proposta vem nesse sentido. Vamos lá. Aí é o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos essas prédios. Só eu não queria me interromper, não posso ser interpretação. Niemeyer morreu sem que ninguém do governo deixasse ele ver os prédios que foram construídos atrás do MAC. Ele chegava em carro de vidro preto, botava ele com óculos escuros, botava ele lá dentro do MAC para ele ir lá por dentro. Porque na cabeça do... Não, isso é projeto original. Na cabeça do Niemeyer, atrás do MAC teria morro e parque. Tudo verde, para poder realçar a figura do MAC no horizonte. O tal skyline que ele falou que é a linha do horizonte, eu vou acabar com a paisagem porque eu vou ter um monte de prédio anulando em tese a beleza dos monumentos. Mas Niemeyer não gosta de verde. Não gosta de verde, mas agora que ele morreu, o pessoal vai botar verde. O governo começou a encher de árvores do Niemeyer. Vamos lá. Aí você tem esses prédios aqui, né, em frente à Marina, né, que não são as torres de 40. As torres de 40 estão aqui em frente à Barra Peixoto. Aí você tem aquele, desculpa, eu não tive acesso à imagem do modal com o João Goulart. Eu não tive acesso. Não, mas existe uma imagem, rapidinho, existe uma imagem com o João Goulart que eu vou discutir no slide na frente. Deixa eu só interromper vocês. Não, pode mas pelo que o Jorge falou, pelo que eu entendi na explicação dele, ele disse que vai aterrar até aqui. Não, ele não disse. Jorge Martins, na ideia nova, o que mostra na figura, aí mostra como uma aterrada. Lembra que eu falei com você que ela falou que tinha uma correção. Aí ele comentou que vai ter um aterramento até aqui. Não, desculpe. O que ele falou é que a legislação ele está legislando sobre o mar. Seguinte, só isso. Eu não vou defender ninguém, não. Quem autoriza aterro ou não autoriza aterro não é a prefeitura, nem é a proposta, nem é ninguém. Tá? O que a lei permite, e essa área foi definida por vocês, aí sem querer, quem definiu essa área foi a Câmara de Vereadores, no decreto aqui, inclusive com a linha aqui. Tá? Poder isso aqui passar a ser uma área edificada foi definida pela Câmara, por um projeto de lei, por um decreto do Rodrigo que veio. Não, decreto. Não, mas decreto. Mas ele foi aprovado. Desculpa, ele já criou, não tem problema, gente. Já e Paulo até questiona. Eu questiono o decreto. Ele não pode, com o decreto, fazer o que ele fez. Tem que passar por aqui. Vamos lá, gente. Ele quer fazer isso com o projeto que quem autoriza a construção ou não é a... Feedback por aí tem também um outro da palestra, já chegamos da palestra, e a Sônia vem do Rio para a gente poder... Às 3 horas. Vamos lá, isso aqui é importante. Aí aqui os 20 andares aqui construindo aquela massa que a gente viu lá na frente. Vou correr mais um pouco, tá? Aí é o seguinte, você vai ter essa massa aqui, que é aquilo que eu estava falando, que atrapalha, que faz um paredão de edifícios, né? Que nessa proposta, na primeira proposta que apareceu, né, é uma massa... Não, já há uma modificação, mas eu estou mostrando. Não, entendi. E outra coisa, essa continuidade da penetração das ruas para dentro dessa área aqui nova, ela não está garantido no PL. Porque o PL não tem arruamento. Então, isso daqui, a gente tem que acreditar que os arquitetos vão fazer essa proposta dessas ruas. Circulares lá na... Mas o que eu estou falando é o seguinte, isso aqui não está garantido no PL, tá, no projeto. Isso aqui é uma discussão, a gente poderia se propor um arruamento prévio aqui e por aí vai. Então, essa permeabilidade não está garantido no projeto. Vamos para frente.
Aqui são as inspirações do projeto, né? Que aqui é o caso, eles se inspiram em dois projetos que têm diferenças que são concretas. Barcelona teve um respeito à ocupação e à permeabilidade da cidade, você vê isso claramente nas imagens, e no Porto Maravilha não. Você tem essa massa edificada na frente da cidade, da trama original, com uma diferença. Que aqui, o centro de Niterói, você já vimos aqui, tem uma habitação, né, pulsante, né, que a cidade pulsa, a Regina já mostrou aqui na palestra do interior. Né, e você vê essa proposta de prédios ícones, né, que na minha opinião, prédios ícones, numa geografia como a que a gente tem aqui, ela briga com o skyline da cidade, né, uma das cidades mais bonitas do mundo, como a do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Aqui é outra questão. Você não vê essa situação, isso aqui é importante, ó. A situação de Barcelona e Roterdã, que é uma outra proposta que aparece no site da prefeitura, para quem for olhar lá logo, você vê os centros de quadras aqui, tá vendo? Que é a mesma proposta daqui, mas com gabaritos muito inferiores às propostas aqui. Por quê? Porque gabaritos altos em centro, nessa proposta de quadras, não se tem exemplo, a gente procurou até exemplo de biografia. É pelo sombreamento, quer dizer, porque essas cores sombream. Só meio-dia que vai ter sol. Depois já começa com sol. Aí começa com sol. Você fechado. Dependendo do período do ano, se for inverno, pior ainda mais. Vai ficar totalmente. Então você não consegue essa ambiência nem essa ambiência. Então, as próprias referências ao projeto questionam isso. Com mais uma coisa. O monotrilho ou o metrô, vindo por aqui por cima, você vai ter, além da barreira espacial, né, dos prédios, da massa edificada dos prédios aqui atrás, né, que estão considerando embasamento é aquela parte né, de baixo do prédio, que pode chegar a 15 metros, está na lei, a tipologia que está sendo apresentada, você vai ter, somado a isso, a barreira do viaduto do monotrilho ou metrô. Ou seja, essa permeabilidade, esse fluxo de pessoas nessa praça, me parece que pode ser questionado o quanto isso vai acontecer. Isso gera problemas de violência, gera problemas de segregação espacial, você está privatizando um espaço que deveria ser público e por aí vai. Né? Vamos chegar lá. Agora, aqui o skyline histórico, o prédio das barcas e o prédio dos Correios, né, que a gente tinha aqui. Você pode até ver o Morro do Estado, né, que eles estão aqui há bastante tempo, você vê que já começa a aparecer aqui. Né? Você propõe na frente do nosso prédio símbolo, ou que se restou do skyline histórico, uma massa edificada na frente, tampando o prédio, um dos prédios históricos. A gente tem outro, vou dar um exemplo aqui, na própria apresentação do livro da Verena, a gente tem exemplos de situações parecidas com essa, em que os prédios históricos são preservados. Preservados e valorizados. Tem uma massa de 20 andares. Dá, porque... Não tem nada que você não possa ir na engenharia. O país inteiro. Pode procurar? É Baltimore. Acho que é o primeiro. Tá? E aí aqui a gente tem outra situação que tem que ser discutida, o João Goulart. Já estão falando que a primeira proposta, o João Goulart ia ser derrubado, que inclusive assim, demolição é muito caro. Essa na primeira proposta. A outra proposta, ele é mantido aqui, integrado com as barcas e integrado com essa estação que chama. Com reforma ou sem reforma? Quê? Não. O que eu estou discutindo além disso, como que é a integração desses modais? Porque você vai integrar isso aqui a uma estrutura nova, como é que isso vai ser feito? O custo de você fazer essa integração, de você fazer essa integração em termos de é muito alto. Então, isso é uma questão que tem que ser... E hoje, dentro do terminal, tem um monte de loja, né? Aquilo é para ser um espaço. Estão fazendo que reforma. Agora, para a gente
para a gente voltar para as discussões que foram feitas anteriormente, eu queria mostrar isso aqui, olha só. Essa aqui é a tipologia proposta. Que esse aqui é o edifício da Marquês de Paraná, que a gente acabou de construir. Embasamento, aqui é que são aqueles tubos verdes, né? Então, e são 2 blocos desse aqui, meio que um triângulo, um bloco para cá, um bloco para cá. Até o que está ali. Só que lá eles fazem um L, um bloco na ponta, um bloco na ponta. Isso aqui, essa é a tipologia. A massa vai ficar isso aqui. Tá vendo? Na frente da cidade histórica que está atrás, a massa constituída. Isso aqui é uma foto da Barra da Tijuca. Entendeu? Com essa aqui. Ou seja, uma habitação para uma única classe social, que é o que a Regina estava questionando na palestra dela. E aí, para se somar outras preocupações que foram colocadas nas palestras de ontem, a Operação Urbana de Água Branca em São Paulo já está avaliando hoje, agora, nesse momento, a elevação de 15% de áreas de habitação destinadas para a iluminação intelectual, aumentando para 30% da área, que é a proposta feita pela conferência, pelos setores, pelos deputados. Isso. E quais seriam as possibilidades? Primeiro, gabaritos mais baixos com usos múltiplos, com classes múltiplas dentro dessa área, que pudesse garantir várias classes sociais, que é uma coisa que foi colocada com bastante importância pela professora Flávia ontem. E pela própria dele. Pela própria dele. Né? E como forma de manter a vida na cidade e não expulsar as pessoas. Bom, quer dizer, estudando todos os documentos que a gente teve acesso, estudando assim, outros casos também de aplicação da OMC em outras cidades, o que a gente vai esperar é, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, vai haver uma mudança de classe social, perfil socioeconômico. A gente vai perder essa característica mais popular que uma parte do centro tem, com certeza ela não vai desaparecer. E a gente vai mudar completamente a fisionomia do centro de Niterói. Vai ser uma transformação, que eu diria que não é uma transformação, é um rompimento com um tipo de ocupação e vai ser colocado outra coisa. A gente não sabe se isso vai acontecer em toda a área, mas certamente na orla mais próxima do mar vai se construir uma outra cidade. Não tem nada a ver com o centro que a gente tem hoje. Aí peguei coisas também do estudo de impacto de vizinhança. Então são afirmativas que estão lá colocadas. O Morro do Estado vai ser um dos bairros mais afetados nesse sentido. A população do Morro do Estado tenderá a ser expulsa de lá. Não é expulsa contra todo. Ninguém precisa tirar. Gradativamente ela vai sair. E ela vai sair porque o preço da terra vai aumentar, o custo de vida tem algum lugar, o custo de vida nesta região vai aumentar e eles não vão conseguir se sustentar. Se eles tiverem com a sua posse regularizada, urbanizada, eles vão vender. Vai ser uma tendência natural. Se eles não tiverem, o mercado vai começar a imprensá-los. Isso aí não tem jeito. Agora, a pergunta é, vão para onde? Ou vão para a periferia distante, e aí a gente sabe que na região do leste fluminense está havendo uma valorização do preço da terra por conta do Comércio nos outros municípios. Então, Tanguá, que era um município que a gente dizia, não, os pobres estão chegando em Tanguá, o preço da terra está subindo. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a informalidade na cidade. Sai daqui e vai para outro lugar na cidade mesmo, adensando e criando problemas que vão ser difíceis de resolver. A gente tem nas favelas de Niterói, a gente ainda tem uma situação que dá para recuperar. Dá para fazer bairros populares muito bons. Vai ficar igual o Rio. Para você consertar, para você ter condições mínimas de moradia, você começa a ter que ter muito reassentamento. Aqui você ainda tem margem de trabalho. Bom, a outra coisa que é apontada é que o comércio de bairro que está existente não vai dar. Ao mesmo tempo, este é um comércio que não vai mais se adequar à área, porque o padrão do comércio vai subir. Então, todo aquele pequeno comércio que eu estava brincando, que eu compro
material para minha filha fazer bolo, ele vai sair dali. Para onde ele vai, ninguém sabe. Ele não se sustenta, porque vem uma nova classe. Os novos moradores serão de uma nova classe e que vão exigir lojas e comércio de um padrão relevante. Frequentar mais do que elas. Professora, a senhora disse sobre a questão do comércio. Eu também sou namorador de Niterói, fui nascido e criado. Né? Tinha que sair do Barreto para comprar qualquer coisa, eu tinha que vir para o centro da cidade. Eu tinha que ir obrigado porque só existia o comércio, não tinha comércio em outro lugar. Então eu percebo que o comércio da minha época ele era muito mais aquecido do que é hoje, do que é a realidade de hoje. Mas talvez a cidade tenha crescido o comércio em outros lugares, região oceânica, né? O shopping, uma série de outras coisas. E na verdade, o que eu percebo, quando eu comprava, tinha que comprar uma roupa, talvez não seja porque eu morasse na Zona Norte, eu também não conhecia outro lugar que não fosse centro de Niterói. Eu comprava. É a cidade inteira, assim, cara, a gente tinha muito pouca coisa mesmo. Eu vinha comprar aqui só no centro de Niterói. Então, do meu tempo, que eu sempre comprei no Niterói para hoje, eu percebo que hoje o centro de Niterói, para falar, eu acho que ele teve perda. Ele teve, principalmente pela população que vinha ao centro para comprar, né, e pelo crescimento da cidade. Né? Porque o centro ele não teve esse equilíbrio de crescimento. Né? O equilíbrio todo com a cidade. Então eu acho que essa coisa do equilíbrio da cidade, eu como usuário, eu não percebo, né? Porque a gente vê as dificuldades das lojas hoje que não são shopping, de sobreviver. Hoje elas lutam com a dificuldade da sua existência. A não ser no sistema, como a senhora falou. Como quero ir para a rua quero ver moto. Né? E hoje já não é nem tanto ali a Marechal Deodoro, porque senão você vai para a casa Rio Depó, né? Você começa a fugir um pouco e a tendência desse comércio centralizado, né? Ele tem diluído em função dessas organizações do comércio que eles mesmos criam, né? Para você, depois você quer comprar uma coisa de iluminação. Aqui em Niterói, você vai ali na Barão de Amazonas, né? Então a gente tem algumas coisas assim com essa tendência de organização. Mas a gente percebe que num todo, o centro ele ainda não tem esse sentido de direção da organização. Com alguns setores que, como de iluminação, como de modo que a gente pega alguma coisa na Marechal Deodoro, e de bolo não sei onde fica. O pessoal me diz Visconde Uruguai. Eu acho que tem que ser assim mesmo organizado. Se você quer comprar jeans, tem que ter a rua do jeans, só para você comprar as coisas. Eu acho que tem que funcionar assim, mas eu acho que ainda o centro ainda, ele não dá essa direção. Com exceção de alguns segmentos. Ele precisa ser tão assim, porque na verdade o comércio ele vai se arrumando para vender mais. Né? E se você não está no shopping, mas se você está perto de lojas do mesmo tipo de mercadoria, é lógico que quem vai tem mais oferta e então eu vender fica mais fácil. É um pré-shopping, né? Só que é na beira da rua. Exatamente. É lógico que as cidades, ao longo do tempo, até pela dimensão que elas adotaram, que elas tomaram, né? E com o surgimento de subcentros, esse centro ele perdeu aquele vigor anterior. Isso aconteceu em todas as cidades, né? E é natural, e ele vai continuar assim. Quer dizer, o que eu digo é que determinadas características do centro de Niterói, que, por exemplo, não é do centro do Rio, de você já ter moradia, você já ter um comércio mais especificado, especialmente você ter moradia. No centro, o Niterói é diferente, o Rio não tem. O Rio teve que fazer uma lei para incentivar a implantação de moradia. Mas a população foi expulsa na época do Pereira Passos alguns prefeitos daquela ocasião. As aberturas das grandes a Avenida Rio Branco. Com exceção das favelas, né? Que tem as habitações. Exatamente. O que aconteceu com ele, eu era criança, morava, sou nascido eu vinha, tudo tinha que vir para Niterói. Para hoje, você vai no bar do Marrom ali, lá no Marrom, no Marrom tem tudo que você queira, já tem até loja da Americana. Você vai na região oceânica, começou o crescimento nos centros de bairro
e começou a pessoa não vindo para a cidade. Lá onde eu moro, lá em Rio do Ouro, o crescimento lá do centro de bairro é uma coisa impressionante. Não tinha nada, de repente tem tudo. Então muitas coisas que a pessoa vinha para o centro de Niterói não vem mais. Então assim, o centro de Niterói foi esvaziado. Os shoppings faziam muitas lojas de Niterói. Eu só comprava roupa da... Não esvaziou. Tem um professor... Não, agora você eu lá digo mais, a hora de tirar. A hora de tirar. Vai tirar as barcas do centro de Niterói para poder ir direto lá no gradinho dessa população. Não é tirar, é criar mais uma linha nova. Nós lá no centro de Niterói vai esvaziar mais ainda. Porque a Niterói está crescendo, ele não está crescendo no centro, ele está crescendo região oceânica. Se a senhora ficar uma tarde, uma manhã em Várzea das Moças, vai ficar impressionada pelas milhares de pessoas que vêm de São Gonçalo para trabalhar na região oceânica. Eu acho que a mão de obra da região oceânica, 90% é de São Gonçalo, mas é milhares. Eu fico impressionado com a quantidade de ônibus que chega e sai. Então isso tudo foi esvaziando o centro, Largo da Batalha. Largo da Batalha não está no auge, porque ele não tem como ali administrar, mas no dia que o Largo da Batalha se organizava, também ele vai crescer e vai ser uma loucura. Então essa população de fora realmente dava pujança aí em Niterói. Essa população, eles estão evitando a vida de Niterói, que eles estão passando até tudo no centro de bairro. Você vê que na Avenida Central ali tem centros de bairro na Avenida Central, dentro do Rio, tudo lá que possa imaginar. Tem que se encontrar algumas coisas. Tem que encontrar alguma coisa para esse centro, para que realmente traga essas pessoas. Daqui um dia vai passar a ter teatro dessas regiões, cinema dessas regiões. Mas o cara não vem do centro da cidade. E a tendência, por exemplo, em Natal, só Paulo, eu fui a Natal, eu estive lá uns 15 dias em Natal. Aí o cara me leva no centro da cidade. Para que eu vou te levar no centro da cidade? O centro da cidade de Natal é morto. Não existe nada no centro da cidade de Natal. Você está correto, Paulo, por isso que a gente... Tem que encontrar uma maneira... Ou a gente contempla a cidade como se as coisas que acontecem sejam uma fatalidade, ou a gente, Poder Executivo e Poder Legislativo, olha a cidade amplamente e discute um plano diretor. Quando nós discutimos a necessidade do plano diretor ser atualizado, é exatamente para constatar estas coisas e você homogeneizar o desenvolvimento da cidade nas diversas regiões. Se eu fico resolvendo o varejo aqui e acolá, eu não vou olhar o todo. Por exemplo, isso você falou do comércio, é verdade. Mas eu aposto com você que eu compro uma tomada no centro de Niterói muito mais barato do que eu compro na Trianon. Está falando com o Beto aqui. O comércio do irmão do Beto lá no Largo da Batalha, mais barato. Do Cantagalo. Mais barato que o Trianon, que é perto da minha casa. Então esse negócio do comércio de bairro, ou eu analiso a cidade sobre todos os pontos de vista, desenvolvimento ambiental, as praças, as escolas, médico de família, policlínica regional, ou eu analiso como um todo e desenho que, se todos são iguais perante a lei, qualquer morador de qualquer lugar chegue rapidamente a qualquer lugar da cidade, é o direito à cidade, o Estatuto da Cidade, todo ele tem como fundamento, foi uma disputa de 13 anos do Congresso Nacional. A Constituição é de 88. 13 anos depois, o Estatuto da Cidade finalmente saiu do papel. E olha só, em memória do João, em boa parte, graças, porque João faz discurso, não ia para a plenária, João ficava trabalhando na Comissão de Urbanismo e Desenvolvimento da Cidade, lá no Congresso Nacional, para sair o Estatuto da Cidade. Os arquitetos e urbanistas, que olham não com um olhar eleitoral ou político-eleitoral,
sabe muito bem quem ajudou a formalizar uma luta do movimento popular. Deixa eu concluir, que a gente vai poder... É porque a gente tem que discutir o plano diretor. Essas coisas só confiam nessa autoridade. Na verdade, a gente reconhece que tem que ser feito alguma coisa. O que a gente está colocando aqui é que a gente não considera que esta seja a melhor forma de fazer esta coisa. Então, a gente não considera que é bom ter uma parede de prédios de 40 andares, 20 andares na orla, não vai beneficiar nada o centro de Niterói. Nada. Por quê? O centro de Niterói tem um funcionamento do solo que eu aprendi muito com o Chiadi no concurso, em que ele diz, professora, para se fazer alguma coisa no centro de Niterói, tem que às vezes negociar com 7, 8 proprietários de terreno, porque os terrenos são estreitos e compridos. Então eu tenho que juntar um monte de terrenos. É por isso que a legislação não sai do papel, porque fica difícil. Mas no PURCO, nós estudamos o PURCO, nós temos uma ideia de construir de centro de terreno. Centro de quadro. Não saiu do papel, mas foi nosso no PURCO. Se construir no centro das quadras, se prevalecer. Agora, olha só, se a gente for prestar atenção, no centro de Niterói já estavam acontecendo novos prédios. É porque a legislação ela tem um tempo de maturação. Isso que eu ia colocar. Então não é assim, assinou a legislação, A população do centro aumentou. Ela vinha nas últimas décadas caindo. Na última década ela estava em redução. Isso é consequência do público. então, o que a gente não acha, o que a gente acha é que esse não. O valor do imóvel também caiu. Isso ajuda também. Mas por outro lado, o IPTU por outro lado, o IPTU que o comerciante do centro paga é igual ou maior do que da Moreira Serra. Com certeza, Tem sentido. Tem comerciante já vendo, não temos coisas para fazer. Hoje não é. Porque, na verdade, o que a gente está começando a apontar é que existem estudos que têm que ser feitos, que deveriam ser feitos antes de uma proposta dessa. A revisão da planta de valores com os valores do IPTU tem que ter uma harmonia entre as... A cidade não é mais a mesma. Então, áreas que eram desvalorizadas se valorizaram, o IPTU continua abaixo, áreas que eram valorizadas, desvalorizaram e o IPTU continua alto. Bom, depois não tem nada previsto na legislação para proteger as famílias de classe média e média baixa e classe baixa. Nada. Essas famílias vão sair daí. Depois, não tem nada previsto com relação às áreas de escorregamento em Niterói. Tem um trauma, que é o Morro do Bumba, com relação às áreas de risco do Morro do Estado, Chácara, Arroz, Palácio, Pinela, onde já teve escorregamento. Não tem um tostão aplicado ali. E uma parte dessas comunidades está dentro da área. Depois, vai 42% da população que mora, não é dado meu, é dado do estudo, 42% da população que reside no centro ganha até 3 salários mínimos. Como que a gente não vai tratar desta população? Essa é a minha pergunta. Certo? Pode. Bom, então, para fechar, que você já deve estar vendo, o projeto vai descaracterizar o centro. A ocupação cria uma nova imagem de cidade que, além de tudo, conflita com o caminho Niemeyer. Nós consideramos que o caminho Niemeyer tem obras, que é do maior arquiteto brasileiro, conhecido mundialmente, e que, a partir da implantação desses prédios, o caminho Niemeyer vai ficar engolido. Ele não é valorizado. Na verdade, ele hoje ainda não é um caminho. Você consegue ir lá e se afasta mais da cidade. E ele vai ser afastado cada vez mais da cidade. Depois, a mudança de gabarito proposta, ela não está condicionada à implantação de infraestrutura. Quer dizer, agora surgiu aqui uma proposta de cronograma, mas que só fala de vias. Eu quero saber, e as outras obras? O que significa obra em via?
Significa o quê? É a mudança da infraestrutura? É a pavimentação? É como? Depois não está claro como que esta cidade nova que está sendo criada vai se articular nas suas pontas com a cidade velha. Isso é o perímetro, a rua termina. E aí? Acontece o quê? As praças não estão no cronograma, só as vias. Depois, a gente acha que um período de 3 anos para fazer essa obra toda, que a gente imagina, que a gente não tem certeza, muito certeza do que é, em 3 anos, vocês podem começar a pensar como é que vai ficar essa cidade. Essa população vai ficar Estou pensando enfurecida. seriamente em denunciar o CREA, Enfurecida. falta de ética de quem está com Depois. produção e dinheiro. A solução, bom, a projeção da população, ontem a Heloísa falou, e o que é mais espantoso é que a solução de trânsito, que é o nó da nossa questão hoje, né? A gente leva séculos para chegar em qualquer lugar nessa cidade, está baseada em mudança de hábito. Ninguém me convence que numa cidade onde nós temos cada carro para 2 famílias, 2 pessoas, todo mundo vai deixar o carro em casa quando for pro centro, vai pegar sua bicicleta ou avião. Porque o projeto quer. Então, não, sabe, isso é uma coisa, é acreditar muito. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado. Tira o estacionamento das ruas, tá bom, elas ficam mais largas. Aí cria ciclovia, ônibus e carro. Como assim? Como assim? Como que o nó vai sumir? É a quantidade de carro que essa cidade tem. Já tem. Ninguém vai vender carro e ficar com menos carro. O PDDT, quando for todo implantado, reduz a quantidade de ônibus para Depois, a gente acha que vai acirrar, a gente acha que realmente vai acirrar a situação muito grande de famílias morando em favelas. Depois, a forma como foi feita a discussão também é uma coisa importante de ser lembrado. Depois, o PL não mudou. Então, a nossa esperança, a partir da notícia de que o PL tinha sido mudado, ele não mudou nada, ele não acrescentou nada. Nada. Nem a questão da cultura entrou. Bom, vai. Bom, aí a gente fica pensando onde vão ser investidos os recursos do CEPAC. Nas áreas pobres já foi dito que não vai ser investido porque vão captar recursos do Ministério das Cidades. Na Marina, eu li no Fluminense que está chegando recursos do Ministério das Cidades. No BRT, do turismo. No BRT, extrapola os limites da OLC, então não pode ser investido os recursos da CEPAC, vem recursos do governo federal. O monotrilho é um projeto do Estado, então não pode ser usado. O VLT extrapola os limites, também não pode ser usado. Parece, quer dizer, o que sobra é fiação, limpeza urbana, adaptação e pavimentação de vias e recuperação e implantação de jardins e praças. Para mim, aí eu estou falando em conta, pessoa, não foi sem controle social. E sem controle social. É muito pouco para o uso desses CEPACs. Eu acho que a gente tinha que agregar mais a questão social. A gente não pode deixar por conta do governo federal. Considerando os impactos não vão ficar restritos a 500 metros, vizinhança de 500 metros é vizinhança de prédio grande, não é de área urbana, não é de pedaço de cidade. Então, considerando os impactos que vão ter esse projeto, a gente defende, continua defendendo em todas as audiências públicas, que o centro seja olhado junto com a revisão do plano diretor. Acabou. Muito obrigado pela paciência. A gente que agradece a disponibilidade.